A síndrome do túnel do carpo é frequentemente chamada de a doença dos engenheiros de computação e designers gráficos ou a doença das donas de casa. Mas será que é realmente uma síndrome ou uma doença? Perguntas que você pode ter. Item: quais são os sintomas da síndrome do túnel do carpo? Item: como exatamente eles se desenvolvem e quais causas os agravam? Item: posso testar em casa com métodos simples para confirmar se tenho essa condição? Item: quais são as opções de tratamento disponíveis? Item: existem exercícios que posso fazer em casa para aliviar os sintomas? Item: se os tratamentos não funcionarem e a cirurgia for necessária, quais são as etapas do procedimento? Um vídeo novo e importante está chegando, fique comigo. Saudações e bem-vindos ao canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Olá! Eu sou Hussein Lotf, apresentando um novo episódio da série A a Z. O episódio de hoje será um pouco mais longo devido à presença de detalhes cruciais. Abaixo estão os principais tópicos abordados neste episódio. Se você tiver interesse em uma seção específica, pode avançar diretamente para a parte relevante. No entanto, se desejar obter uma compreensão abrangente dessa síndrome, recomendo assistir ao episódio inteiro, do início ao fim. Anatomia e função do punho e da mão. Para começar, vamos examinar a estrutura anatômica e a função da articulação do punho e da mão. Exploraremos como o cérebro controla os movimentos dos dedos, o papel dos nervos e o funcionamento normal dessas estruturas. O cérebro humano regula a atividade muscular por meio de impulsos elétricos transmitidos pelos nervos. O principal nervo responsável pelos movimentos da mão é o nervo mediano, que desempenha um papel crucial no controle motor e na percepção sensorial. Este nervo inerva predominantemente o polegar, o indicador e o dedo médio, além de exercer controle parcial sobre o dedo anelar. No entanto, o dedo mínimo e parte do dedo anelar são controlados principalmente por outros nervos. Estrutura do punho. O punho é composto por 8 ossos carpais interligados, dispostos em formato de AU. Essa configuração forma uma estrutura semelhante a um túnel, conhecida como túnel do carpo. O teto do túnel do carpo é formado por um ligamento forte e espesso chamado retináculo dos flexores. Esse ligamento proporciona estabilidade ao túnel, mas possui flexibilidade limitada. Conteúdo do túnel do carpo. Dentro do túnel do carpo, estão presentes várias estruturas importantes. Tendões flexores, e esses tendões conectam-se aos músculos responsáveis pelos movimentos dos dedos. Nervo mediano, esse nervo atravessa o túnel e é essencial para o controle dos 3 primeiros dedos e metade do 4º dedo da mão. Vasos sanguíneos, as artérias ulnar e radial fornecem sangue à mão, mas estão localizadas fora do túnel do carpo. Funcionalidade da mão. Com essa disposição anatômica, os dedos podem se mover de forma independente ou coordenada, permitindo movimentos precisos essenciais para tarefas como escrever, segurar objetos e realizar atividades motoras finas. Sintomas e causas da síndrome do túnel do carpo. Sintomas da síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, STC, apresenta vários sintomas característicos, afetando principalmente os primeiros 3 dedos e meio, polegar, indicador, médio e parte do dedo anelar. Esses sintomas incluem: 1. Dormência, formigamento e sensações de choque elétrico. Os indivíduos podem experimentar sensações súbitas de dormência, formigamento, picadas ou choques elétricos nos dedos afetados. Esses sintomas podem ocorrer em repouso, durante o trabalho ou até mesmo enquanto dormem. Durante o sono, os sintomas frequentemente surgem devido à flexão excessiva do pulso, o que aumenta a pressão sobre o nervo mediano. 2. Dor progressiva e fraqueza. Inicialmente, a dor pode ser leve e tolerável, mas gradualmente piora com o tempo. Em casos avançados, os indivíduos podem ter dificuldades para segurar objetos, resultando em quedas acidentais de itens.
A dor também pode se tornar severa o suficiente para acordar a pessoa durante o sono. 3. Movimentos involuntários das mãos. Os indivíduos frequentemente sacodem ou movem as mãos com força para aliviar o desconforto, que é uma resposta natural para reduzir a pressão sobre o nervo. 4. Fraqueza muscular e perda de função. Se não tratada, a compressão persistente do nervo mediano leva à fraqueza muscular na mão. Em casos severos, os indivíduos podem ter dificuldades para levantar objetos devido à função nervosa prejudicada. A condição progride porque o túnel do carpo se estreita, aumentando a pressão sobre o nervo mediano. Essa compressão reduz tanto a sinalização nervosa quanto a força muscular, levando a um comprometimento funcional. Causas da síndrome do túnel do carpo. Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo, mas as principais causas podem ser categorizadas em 4 grupos primários. 1. Condições médicas subjacentes. Certas doenças aumentam o risco de STC, incluindo artrite reumatoide, um distúrbio autoimune em que o sistema imunológico ataca a articulação do pulso, levando à inflamação, retenção de fluidos e inchaço, que estreitam o túnel do carpo. Diabetes mellitus causa inflamação crônica dos nervos, neuropatia diabética, exacerbando sintomas como formigamento, dormência e dor. 2. Fatores hormonais e metabólicos. A retenção de fluidos no corpo pode levar a inchaço dentro do túnel do carpo, aumentando a pressão sobre o nervo mediano. Isso é comumente observado em gravidez, ganho de peso e obesidade. Mulheres pré- e pós-menopáusicas, devido a mudanças hormonais, particularmente flutuações nos níveis de estrogênio, que contribuem para a retenção de fluidos e estreitamento do túnel. 3. Movimentos repetitivos das mãos e riscos ocupacionais. A síndrome do túnel do carpo é prevalente entre indivíduos que realizam movimentos repetitivos do punho. Essa condição é frequentemente chamada de a síndrome do designer gráfico ou a síndrome do trabalhador de computador porque afeta com frequência trabalhadores de escritório, designers gráficos, indivíduos que usam teclado e mouse extensivamente. O má posicionamento das mãos e flexão prolongada do pulso podem levar a inchaço e estreitamento progressivo do túnel do carpo. 4. Fatores genéticos e anatômicos. Alguns indivíduos nascem com um túnel do carpo naturalmente mais estreito, aumentando sua suscetibilidade à compressão nervosa. Os sintomas podem não aparecer na infância, mas podem se desenvolver com a idade à medida que o nervo mediano experimenta pressão prolongada ao longo do tempo. Autoavaliação para a síndrome do túnel do carpo, testes simples em casa. Se você está experimentando sintomas da síndrome do túnel do carpo, STC, e deseja realizar uma avaliação preliminar antes de consultar um médico, existem 3 testes simples que podem ajudar a indicar se você pode ter essa condição. 1. Teste de compressão do carpo, teste de Durkheim. Este é um dos testes mais amplamente utilizados para STC. Para realizar o teste, pressione firmemente com os dedos sobre a área do túnel do carpo no pulso. Mantenha essa pressão por 30 segundos. Se você sentir dormência, formigamento ou desconforto no polegar, indicador ou dedo médio, isso sugere fortemente compressão do nervo mediano, que é característica da STC. 2. Teste de Fallen. Este teste avalia a compressão do nervo durante a flexão do pulso. Para realizar o teste, coloque ambas as mãos juntas com as palmas voltadas para baixo, como em uma posição de oração invertida. Pressione as costas das mãos firmemente uma contra a outra e abaixe-as ligeiramente. Mantenha essa posição por 60 segundos. Se formigamento, dormência ou desconforto se desenvolverem nos primeiros 3 dedos, é provável que haja STC. 3. Teste do sinal de Tinel. Este teste avalia a irritação do nervo aplicando um leve movimento de batida. Para realizar o teste, toque suavemente no nervo mediano no pulso, por volta do meio da palma. Continue batendo por 60 segundos.
Se essa batida induzir dormência ou formigamento no polegar, indicador e dedo médio, isso sugere envolvimento do nervo mediano e possível STC. Próximos passos: buscando confirmação médica. Se você obtiver resultados positivos nesses autotestes, é importante não ignorar os sintomas. Um especialista, geralmente um ortopedista ou neurologista, pode confirmar o diagnóstico utilizando item estudos de condução nervosa, NCS, para medir como os sinais elétricos viajam pelo nervo mediano. Item eletromiografia, EMG, para avaliar a função muscular e a conectividade nervosa. Esses testes ajudam a determinar a gravidade da compressão do nervo e a orientar opções de tratamento adequadas. Tratamento não medicamentoso e exercícios para a síndrome do túnel do carpo. Para indivíduos com síndrome do túnel do carpo, STC, exercícios específicos podem ajudar a reduzir a pressão sobre o nervo mediano, promovendo uma melhor função nervosa e reduzindo os sintomas. Esses exercícios podem ser realizados sozinhos ou juntamente com medicamentos para melhorar os resultados do tratamento. Benefícios desses exercícios: item ajudam a aliviar a pressão sobre o nervo mediano. Item melhoram a circulação sanguínea e a mobilidade nervosa. Item aumentam a flexibilidade e a força do pulso ao longo do tempo. Exercício 1 e alongamento de pulso e pescoço. Objetivo: aliviar a pressão sobre o nervo mediano e melhorar a flexibilidade do pulso. Passos: 1. Coloque sua mão firmemente contra uma parede com os dedos bem espalhados. 2. Dobre lentamente o pulso para trás, estendendo os dedos para fora. 3. Mantendo essa posição, incline o pescoço para o mesmo lado e segure por 5 segundos. 4. Retorne à posição neutra e repita. 5. Realize de 10 a 15 repetições por sessão. 6. Repita este exercício de 3 a 4 vezes por dia. Exercício 2. Movimentos de flexão e extensão do pulso. Objetivo: alongar e mobilizar o pulso, reduzindo a tensão no túnel do carpo. Passos: 1. Junte ambas as mãos na frente do seu peito em uma posição de oração. 2. Abaixe suas mãos o máximo possível, mantendo-as pressionadas uma contra a outra. Segure por 5 segundos. 3. Relaxe suas mãos brevemente. 4. Traga suas mãos de volta ao nível do peito. Pressione-as juntas e segure por 5 segundos. 5. Relaxe novamente. 6. Mantendo suas mãos uma em frente à outra, empurre para baixo enquanto se inclina ligeiramente para frente, aplicando um leve alongamento no pulso. Segure por 5 segundos. 7. Realize de 10 a 15 repetições por sessão. 8. Repita este exercício de 2 a 3 vezes por dia. Conclusão: esses exercícios simples, mas eficazes, podem ser facilmente incorporados à rotina diária no trabalho ou em casa. A prática regular pode ajudar a aliviar os sintomas, aumentar a flexibilidade do pulso e apoiar o gerenciamento geral da síndrome do túnel do carpo. A abordagem abrangente de tratamento para a síndrome do túnel do carpo. Gerenciar a síndrome do túnel do carpo, STC, envolve uma abordagem estruturada de tratamento em etapas. Alguns tratamentos podem ser usados simultaneamente, enquanto outros são sequenciais. A escolha do tratamento é determinada pelo médico com base na gravidade dos sintomas e na resposta do paciente. Passo 1. Terapia com compressas frias e quentes. Item compressas frias. Primeiros 2 dias aplique bolsas de gelo por 5-10 minutos, 4 vezes ao dia. O efeito: vasoconstrição, estreitamento dos vasos sanguíneos, reduzindo o vazamento de fluidos, a inflamação e a pressão sobre o nervo mediano. Item compressas quentes. Após 2 dias aplique calor por 5-10 minutos, 4 vezes ao dia. O efeito: relaxamento muscular e nervoso, melhorando a circulação. Nota: já algumas fontes recomendam alternar a terapia quente e fria, mas o método mais eficaz é aplicar o frio primeiro, seguido pelo calor. Passo 2: controle da dor.
Item analgésicos de venda livre, ANS como ibuprofeno, ajudam a reduzir a dor e a inflamação. Item cuidado, certos indivíduos, como aqueles com úlceras, asma, hipertensão ou doenças renais, devem consultar um médico ou farmacêutico antes do uso. Passo 3. Terapia com vitaminas e suplementos. Item vitamina B12, para regeneração nervosa. O inicial, e injeções em alta dose, a cada 2 dias ou 2 vezes por semana durante 1 mês. O manutenção, e 2 comprimidos orais diariamente para uso a longo prazo. Item ácido tióctico, ácido alfa-lipoico. O comprimidos de 600 mg tomados 1 hora antes das refeições, até 3 vezes ao dia. O apoia a reparação da bainha nervosa e reduz as sensações de formigamento. Passo 4. Medicamentos prescritos. Se os sintomas persistirem, os médicos podem prescrever. Item gabapentina, medicação controlada reduz a inflamação e a dor nervosa afetando o sistema nervoso central. Item diuréticos, pílulas diuréticas diminuem a retenção de líquidos, reduzindo a pressão no túnel do carpo. O requer supervisão médica devido a possíveis efeitos colaterais. Passo 5. Estalas para o pulso. Item previne a flexão excessiva do pulso, especialmente durante o sono, o momento mais eficaz para uso. Item pode ser usada durante atividades diárias por 3-4 semanas, se necessário. Passo 6. Fisioterapia, terapia de onda térmica. Item mais intensa do que compressas quentes, aplicando calor profundo para relaxar os músculos e reduzir a pressão nervosa. Passo 7. Injeções de corticosteroides ou progesterona. Item se os sintomas persistirem por 1 a 3 meses, o médico pode injetar. O cortisona reduz a inflamação diminuindo a resposta imunológica na área afetada. O progesterona, em pacientes do sexo feminino tem um efeito anti-inflamatório semelhante e às vezes é usado em vez de cortisona. Item importante, que essas injeções devem ser realizadas por um especialista para evitar complicações como fibrose do tecido. Intervenções cirúrgicas, passos 8-10. Se os tratamentos não cirúrgicos falharem, pode ser necessária cirurgia para aliviar a pressão sobre o nervo mediano cortando o ligamento transverso do carpo. Passo 8. Liberação endoscópica do túnel do carpo. Item 1. Procedimento minimamente invasivo usando uma pequena câmera para guiar o cirurgião na seção do ligamento. Item recuperação mais rápida com cicatrização mínima. Passo 9. Cirurgia aberta, abordagem tradicional. Item uma incisão maior é feita para expor e cortar o ligamento. Item proporciona visualização direta, mas requer um período de recuperação mais longo. Passo 10. Liberação mini aberta do túnel do carpo, CTR, com tecnologia infravermelha, IR. Item usa câmeras e sensores infravermelhos para mapear com precisão o nervo mediano e os vasos sanguíneos antes de cortar o ligamento. Item oferece alta precisão enquanto minimiza o trauma cirúrgico. Cuidados pós-cirúrgicos e modificações no estilo de vida. Item repouso e evitar levantamento de pesos por várias semanas. Item alguns indivíduos podem precisar de suporte após a cirurgia. Item o controle da dor pode continuar por meses, pois alguns pacientes experimentam desconforto pós-cirúrgico por até 1 ano. Item o controle de peso e o controle metabólico, para pacientes diabéticos ou hipertensos, são cruciais para prevenir recidivas. Considerações finais. Com um diagnóstico e tratamento adequados, a maioria dos indivíduos se recupera dentro de alguns meses. A intervenção precoce melhora significativamente os resultados e reduz a necessidade de cirurgia. Obrigado por assistir. Se você achou essas informações úteis, por favor, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e contribuindo no Patreon ou PayPal. Fique saudável. Hussein Lotf.